Quero ler um testemunho, e é um testemunho maravilhoso. Creio que o casal está aqui. Ariel, se estiver aqui, acene. Isso, está logo ali, bem ali. Glória a Deus. E Kevin, são de Taiwan. E Ariel tem sido uma tradutora para mim, para o meu programa que passa na China. Não é a sua voz, mas ela ajuda a traduzir. E já tem feito isso por uns 5 anos. E olha o testemunho dela. É tão bom ver vocês. São tão lindos. A nossa família sempre desejou ter uma outra criança. Mas com o passar do tempo eu desisti porque eu já tinha passado dos 40. E não é fácil para mulheres da minha idade conceber no natural. Um dia minha filha mais nova perguntou quando eu teria uma outra criança. Eu falei para ela orar para que Deus nos desse outra. Naquela noite não pude dormir. Eu fiz um teste de gravidez e descobri que estava grávida. Mesmo assim, durante a primeira consulta com o ginecologista, nos falaram que o feto não tinha batida cardíaca e era comum para mulheres da minha idade produzir ovos que não eram tão saudáveis quanto os mais novas. E também não seria a primeira vez que eu perderia uma criança, porque já tinha perdido 2 bebês antes. Nos falaram para esperar mais uma semana para ver se o coração batia. Senão eu ia passar por um procedimento para remover. Enquanto isso, eu fiquei ouvindo e traduzindo as mensagens do pastor Prince, o que já faço por 4 anos e meio. Então creio que ela conhece todas as nossas mensagens agora. Além de ser abençoada com a sua pregação sobre a graça de Deus, eu também fui muito impactada com seus ensinamentos sobre a Santa Ceia. Mesmo sendo uma cristã durante toda a minha vida, eu não entendi o significado da Santa Ceia até ouvir os ensinamentos do pastor Prince. Na semana seguinte, oramos, tomamos a Santa Ceia e cremos no milagre de Deus. No próximo exame, o feto não tinha batida cardíaca. E me falaram para marcar um dia para o procedimento. Eu hesitei porque eu não tinha preparado alguém para ficar com a minha filha durante aquele tempo, mas o médico pensou que era porque eu estava muito triste e disse que eu podia esperar mais uma semana para o procedimento. Durante esse tempo, oramos com as nossas filhas e falamos que iríamos ver este bebê lá no céu, mesmo se ele não nascesse. Eu continuei orando, pedindo paz para o meu coração e continuei ouvindo as mensagens do pastor Prince. Eu fui fazer o 3º exame e desta vez teve batimento cardíaco. Glória a Deus! Até o médico ficou surpreso. E nesse tempo, eu amo quando os médicos ficam surpresos. Naquele momento, eu já estava com 8 semanas de gravidez. Mas o médico disse que o feto era do tamanho de apenas 6 semanas. Eu creio que foi porque aquele bebê reviveu e começou a crescer de novo quando começamos a tomar a Santa Ceia. O nosso bebê milagre nasceu com saúde e alegre. Olha aqui. Tem outra foto. E agora as outras crianças também. Que bênção, amém? No ano da chuva seródia vai acontecer com você. Você vai participar da mesma maneira, amém? Não desista. Eles não desistiram, amém? Olha, eu perdi um bebê dessa maneira, no sentido de que também não tinha batimento cardíaco, ok? Ela está agora no céu. Eu acho que era ela. Ela está no céu crescendo lá. E como Davi, eu disse, ela não pode vir a mim, mas um dia eu irei a ela. Amém? No arrebatamento eu vou vê-la. Certo? Também perdemos algo, mas essa perda não pode nos fazer descrer no melhor que Deus tem para nós. Sabe, para o crente, até quando você perde, você ganha. Se alguém não recebe a manifestação e vai embora para Jesus, estão no melhor lugar do que nós. Nos acostumamos com a pobreza deste corpo, nos acostumamos com as limitações deste mundo e aprendemos a nos sentir em casa neste mundo e não sabemos como é lá. Amém? E acima de tudo, Jesus está lá. Amém? Olha, um dia todos estaremos lá. Glória a Deus. Então, é um ano onde vai ter abundância de revelação. A Bíblia diz que naquele ano as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, pão, vinho, azeite, a revelação da Santa Ceia e a unção do Espírito Santo, te guiando o tempo todo, durante toda a sua vida. Amém? E toda a igreja diz, amém. Olha, como os pensamentos, sabe? Acontece, alguns falam, pastor, tem que falar de arrependimento. O que é arrependimento? Sabe, no hebraico, no Antigo Testamento, é a palavra tashuva, certo? No grego,
Arrependimento é a palavra metanoia. Olha, meta é por trás ou mudar. Noia é a mente. Naus. Noia. Metanoia, mudar a mente. É isso. Mas é lógico, tem muitas definições durante os anos. Alguns dizem, eu quero acrescentar isso a isso, para que as pessoas não se aproveitem disso, que é muito simples. Vou acrescentar isso. Então ficou muito confuso e isso tudo quer dizer simplesmente mudar a mente. Amém. Como a graça, algumas pessoas querem redefinir a graça, dizem a graça não é só favor e merecido, mas é. A Bíblia diz que se é pela graça, não é pelas obras, senão a graça não é mais graça. Se é pelas obras, as obras não são mais obras. Favor imerecido. Amém. O favor imerecido vai te dar poder, mas é favor imerecido, não pode definir como capacitação ou algo assim. Amém? Não é. Na verdade, favor imerecido. As pessoas querem acrescentar até não reconhecer mais. A mesma coisa com arrependimento. Olha aqui em Isaías 55, que diz, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Então, caminhos e pensamentos. Como deixar os meus caminhos e os meus pensamentos? E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Olha, caminhos do homem e pensamentos do homem, tem que se converter disso, caminho do homem e pensamento do homem. Mas, pastor Prince, eu não sei qual pensamento que Deus quer que eu converta. E qual o meu caminho que está errado agora para que eu desvie dele? Então, qual é? Está tudo no contexto. Se lemos a Bíblia sempre vai se explicar. Aqui diz, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos, Deus disse, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Entendeu isso? Vou tentar de novo. Porque ele é grandioso em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Percebeu? Porque grandioso é em perdoar. Ou seja, o meu pensamento não são os seus. Você pensa que eu vou te perdoar gradativamente, mas eu vou te perdoar grandiosamente. No hebraico, a palavra ali é gratuitamente e grandiosamente perdoar. E Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos são pequenos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus pensamentos. Você pensa, eu vou te perdoar, e você pensa, sim, eu sou um Deus que perdoa. Mas eu só perdoo depois que você faz muito exercício espiritual, depois de se sentir muito mal, depois de fazer isso e aquilo. Você não acha que eu perdoo de graça? Você não acha que eu perdoo porque eu quero? Mas eu quero te dizer, Deus diz, o meu pensamento é assim, muito mais alto do que o seu. Eu gratuitamente e abundantemente perdoo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Você entendeu? Porque ali é por causa. Está explicando o verso anterior que diz, é grandioso em perdoar. Porque Deus diz, eu perdoarei gratuitamente. Eu perdoarei abundantemente, porque os meus pensamentos não são os seus. Sabe por que Deus perdoa de forma abundante? Porque tudo foi pago. Deus te ama tanto que ele enviou o seu filho para se tornar o seu substituto naquela cruz. E quando ele estava na cruz, tudo aquilo que era para você no julgamento, terror, punição, tudo caiu em Jesus. Agora, pelo sangue de Jesus, Deus tem uma base justa e foi Deus quem planejou isso. Foi Deus que amava tanto o seu filho e você nunca vai saber o quanto Deus te ama até saber o quanto ele ama o seu filho. Porque ele entregou o seu filho por você. Aquele filho que ele abriu os céus, e eu amo como a Bíblia diz, ele abriu os céus para ele depois do seu batismo no Rio Jordão. E quando ele saiu do rio, o pai disse, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu tenho um filho, Justin, e também tenho uma filha, e eu amo os dois grandemente, e eles me agradam tanto, e eu posso dizer isso de coração, eu tenho prazer neles. Agora imagina Deus falando para o filho, em ti eu me comprazo. E esse filho ele enviou para morrer pelos nossos pecados. Olha o quanto Deus te ama. Você descobre o amor por aquilo que você abre mão. E Deus entregou Jesus, não porque não amava Jesus, ele ama Jesus tremendamente. Amém. Mas o entregou por ti. Agora, você entende porque Deus livremente e abundantemente perdoa? Muitas vezes, o nosso pensamento não é alto bastante. E olha, eu creio que Deus ainda perdoa, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, aquele outro. E quando Deus perdoa, ele perdoa, mas você agora tem que vigiar, sabe? Não é um perdão que é livre, não é um perdão que é abundante. Muitas vezes, o ato é prejudicado pelo estilo.
Vou explicar. Você já recebeu alguma coisa de uma pessoa? E te dão assim, ok, olha, toma. Você me pediu isso, então toma aí. Te dão aquilo, o ato está lá, mas o estilo prejudica o ato. Estraga o ato. Não é só o ato, mas o estilo. Então, quando Deus perdoa, Ele perdoa com estilo, livre e abundantemente. Mas os nossos pensamentos não alcançam os seus. Lembra da história da mulher que foi, para a casa de um fariseu quando Jesus estava lá, comendo com o fariseu, e ela chorou aos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos? Então Jesus percebeu os pensamentos do coração do fariseu contra a mulher, e como ele pensava, se este homem fosse santo, fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher. Obviamente, ela tinha uma má reputação. E Jesus então disse, Simão, o nome do fariseu, vamos ver essa história aqui. Ele disse, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros. Isso é mais ou menos o salário de 1 ano e meio. Mais ou menos. E o outro 50, um salário de 2 meses. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ele disse, dize, pois, qual deles o amará mais? O que foi perdoado mais ou o que foi perdoado menos? Mais, certo? Quem foi mais perdoado vai amar mais. Não é pegadinha, igreja, não é pegadinha. É uma pergunta muito simples, certo? Então, o fariseu não mostrou muito amor por Jesus porque ele achava que não tinha muito pecado, mas tinha. Aquela mulher sabia que tinha pecado, e muitos, e ela foi perdoada. Mas eu amo o estilo do perdão. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Olha o estilo do perdão. Olha como o Senhor perdoa. Olha como Ele perdoa. Perdoou-lhes a ambos. Olha, Ele perdoa de graça, mas custou a Ele o seu filho. Amém? E olha, Deus não podia dizer, isso acontece, varre tudo para debaixo do capete. Não! O pecado tem que ser punido. Temos que ser perdoados num fundamento justo. Deus tem que nos perdoar com justiça. Amém? Quando Ele nos perdoa, tem que satisfazer todos os requisitos da santidade e justiça. Tudo aquilo que a justiça dele exigia tinha que ser cumprido. E Jesus fez isso por nós na cruz. A cruz é a resposta. Amém? Mas olha como Deus perdoa. Perdoou-lhes a ambos. Um dos melhores capítulos da Bíblia, eu considero um dos melhores capítulos, o capítulo 15. Depois que os fariseus foram a Jesus, o primeiro verso do capítulo 15 diz: depois se aproximaram de Jesus os pecadores. Obviamente eles eram os rejeitados, e Jesus falou essa parábola. E nessas parábolas, 3 parábolas, em Lucas 15, temos o bom pastor, que deixou as 99 por uma, depois a mulher que perdeu uma moeda, de 10 moedas ela perdeu uma, e a terceira, a famosa história do filho pródigo, e o pai. Você vê a trindade aqui? Olha, Pai, Filho e Espírito Santo, viu? Jesus, o bom pastor aqui, a mulher que varreu a casa para encontrar a moeda, por toda a terra, o Espírito se move, está varrendo. Amém? Buscando os perdidos. E o Pai. Então temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A trindade neste capítulo. E que capítulo maravilhoso. Eu amo muito. Começa dizendo que um pastor, e não esqueça, Jesus está contando essa parábola para ilustrar o seu amor e o amor do Pai. Ele disse que um pastor que tinha perdido uma ovelha, ele tem 100 ovelhas, ele não deixa as 99 para buscar a perdida? A resposta? Não. Nenhum pastor faria isso, a não ser um. O bom pastor. Muitos pastores não arriscariam perder mais uma. Iam absorver o prejuízo e diriam, ok, perdemos uma hoje, ok, mas não deixo as 99. Mas Jesus vai te procurar mesmo sozinho. Amém? Ele deixa as 99 e procura a perdida. E eu amo como a Bíblia diz, ele procura até encontrá-la. Amigo, ele vai te achar. Amém? Você diz, sabe, eu achei o Senhor ontem à noite, naquele culto. Não, ele não estava perdido. Na verdade, ele te encontrou. Amém? O Senhor planejou de tal forma que você vai ser achado. E ele te procura até te encontrar. E olha, depois que encontra, tem muitas maneiras de lidar com uma ovelha assim, não é?
podia brigar com ela. Amém? E fazer como nós fazemos aqui, não? Aprendeu a lição? Ah? Viu isso? Agora cheira mal, está cheirando mal. Com frio e com fome, certo? Viu? Perdoou e até foi procurá-la. Então, obviamente, a ama. A ovelha sabe disso, mas o estilo estragou e a carrega. Olha, a ovelha está segura agora? Sim. Será que importa como você põe a ovelha no seu ombro? Se você faz com alegria, ou com raiva, ou com ira, sabe? Escute muito bem. Não importa como põe a ovelha, ela está segura. Ela ainda está segura. Não importa como a põe, mas quem pode não ser tocado por essa palavra linda? A põe sobre os seus ombros, jubiloso. Quem não é tocado por isso? Jubiloso, o estilo do perdão. É assim, eu te encontrei, eu te achei. Hey, eu te achei, me perdoa, eu sou tão má, e ele, eu te achei, estou tão feliz. Olha o estilo, se ele se alegra ou está com raiva, a ovelha está salva, nos seus ombros. Mas ninguém deixa de ser tocado por essa palavra, jubiloso. Nossos pensamentos do seu perdão, mesmo sendo cristãos, falamos e entendemos sobre o perdão, mas é baixo. Pensamos que, ele vai perdoar. Finalmente ele vai perdoar. Nossos pensamentos não são seus pensamentos. São mais altos como o céu e a terra. Amém? Não só perdoa livremente, mas perdoa jubiloso. Ele te encontra e se alegra. Nenhuma palavra. E a próxima é a mulher que perdeu uma moeda das 10 que ela tinha. E a moeda, ela se distingue por sua imagem. Amém? O homem foi criado segundo a imagem de Deus. A imagem foi manchada. E a moeda perdida. Mas a Bíblia diz que esta mulher, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. Ela busca com diligência ou sem nenhum cuidado. E olha, tem uma versão, eu devia ter lido essa versão, que é diferente. E diz que busca com cuidado. Aqui diz busca com diligência. Será que ela busca descuidada? Com indiferença? Com uma má atitude? Não. Ela busca com diligência. Em outra versão, busca cuidadosamente. Senão, não acharia. Deus se empenhou nisso. Depois temos o pai. Você conhece a história do filho que saiu de casa? Ele disse para o seu pai, me dê a herança, ou seja, o senhor está muito forte, não aguenta esperar você morrer. Então, o pai deu para ele a sua herança, você sabe, ele gastou todo o seu dinheiro com, prostitutas e uma vida desregada e, quando o dinheiro acaba, os amigos acabam. E ele se encontrou então num chiqueiro. E ele disse, me levantarei, irei ter com meu pai. Na casa do meu pai tem fartura de pão para todos. E a Bíblia diz assim, escute agora bem isso. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, aqui diz que quando ainda estava longe, viu o seu pai. Isso quer dizer para nós que o pai estava todo dia e sempre olhando para o horizonte. Você vê um Deus que está sempre esperando? Mesmo que a sua vida seja uma bagunça, você até virou as suas costas para ele. E você disse, eu não quero nada contigo. Não é? E ele ainda fica esperando por você. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, agora pare aqui. Correndo. Quer dizer que o pai, geralmente, é muito velho. Teve que levantar as suas roupas, certo? Ou seja, ele deixou de lado sua dignidade paterna para dar lugar ao seu amor de pai, com afeição. Deus fez isso por nós. Ele deixou a sua glória e veio aqui para nos salvar. Amém? O pai correu. Olha o estilo.
Olha, seria perdão se esperasse ele chegar? Espera. Agora, vem devagar. Aham. E somos famosos por palavras de uma sílaba só. Quê? E olha pro filho e o filho está todo sujo, fedorento, com uma roupa rasgada. Ok? Ok. Então vai. Então o filho para. Posso? Vai. Ei! Já seria muito bom! Quer dizer que o pai não disse o seguinte: olha, me desculpa, você não pode voltar? Ainda seria perdão, certo? Mas olha o estilo. Seria frio. Isso não satisfaz o coração de Deus. Isso não satisfaz o Deus do universo. O Deus que nos ama tanto, que enviou o seu filho para morrer por nós. O que diz: os meus pensamentos não são os seus. Como você pensa de mim, como você pensa do meu perdão, não é do jeito que eu penso. Amém? Ah, se as palavras pudessem expressar seus pensamentos, como um pequeno homem pode expressar seus pensamentos e caminhos, Senhor, me dê a palavra. Como pode isso? Que um Deus, que tem miríades de anjos, se importar com um que se perdeu, e busca aquele com diligência, e nem espera o perdido chegar até ele, mas corre na direção dele. Certo? Olha, a Bíblia diz que ele correu, mas olha, você é o filho que voltou e vê o pai correndo, certo? Ele veio para me bater, certo? Você pensaria isso. Estou certo? Não é? Ele veio correndo para me bater. Ai. Olha ele correndo. Ele vai me bater, certo? Certo? Ele está correndo. O pai está correndo, e a Bíblia diz que ele o abraçou, sabe? E no grego é uma palavra, o abraçou. É a mesma palavra usada quando Pedro pregou na casa de Cornélio, em Cesareia. E a Bíblia diz que, quando Pedro falou estas palavras, por Jesus você recebe a remissão dos pecados. A Bíblia diz, ouvindo essas palavras, o Espírito Santo caiu. É a mesma palavra usada no grego. É a palavra, o Espírito Santo abraçou. Quando pregamos a palavra da graça, o Espírito Santo ama isso e vem e abraça as pessoas. E começaram a falar em línguas, na casa de Cornélio. Isto satisfaz Deus? Não. Ele tinha que mostrar para o filho o tipo de perdão que ele tem. E a Bíblia diz, o beijou. Em uma outra versão, nos comentários que fizeram, e também no grego, não foi só beijar, mas beijar uma vez e outra vez. E não só isso, beijou com paixão. O beijou com fervor. O beijou uma vez e outra vez. Você vê o coração de Deus. Mas ele gastou seu dinheiro. Pai, ele desejou a sua morte. Pai, ele não se importa contigo. Podemos falar isso, mas os nossos pensamentos não são os dele. Queremos a justiça. A não ser que seja nós. Queremos justiça para as outras pessoas. Julgamos pelas suas ações e nos julgamos pelas nossas intenções. Aí eu não queria fazer assim, mas julgamos os outros. E olha, os nossos pensamentos são tão baixos e não conseguimos subir até os dele. Como Deus perdoa. Ele te beija muitas vezes. O filho não teve que falar nada. Depois disso, não tem registro de nenhuma palavra do filho. Depois que ele disse, faz-me como um dos servos, o pai ignorou essas palavras e depois não tem mais nada do filho. Traz a melhor roupa, coloca um anel no seu dedo. Não, se você se qualifica, você vai ficar na prova por 1 mês, ou 3 meses, ou 6 meses. Ele tinha tempo. Ainda seria perdão, certo? Mas esses pensamentos não são os seus. There once stood a wall, deep and wide, tall and strong. There it stood, built of all our uncleanness. But this man, by his blood, broke the wall, loosed the flood of the mercies of God for all mankind.
E ele sempre faz assim, aleluia. O coração de Deus flui como um dilúvio forte, sem limite, livremente. Pensamos, Deus rasgou o véu para o homem entrar. Deus rasgou o véu para sair. E ele não podia sair, pois mataria o homem. Se ele saísse na sua santidade, o homem morreria. Ele não podia sair por causa da sua misericórdia, pois o homem não alcançou seu padrão. Então ele ficou no lugar santíssimo. E quando Jesus morreu, o véu foi rasgado por uma mão invisível, de cima para baixo, para mostrar que não foi o homem. Deus o rasgou e Deus saiu. E ele disse, sejam bem-vindos. O mesmo sangue que rasgou o véu remove os seus pecados perfeitamente, mais alvos do que a neve. A neve já é muito branca, mais alvo do que a neve. Que Deus bom. Ah, Pastor Prince, se continuar pregando assim, muitos vão dizer, se Deus perdoa assim, posso fazer o que eu quero. E mais uma vez, os seus pensamentos não são os dele. Os seus pensamentos é pregue a verdade e as pessoas vão viver a verdade. Quando as pessoas creem certo, vão viver certo. E é porque eles não compreendem o perdão de Deus. Têm um conceito baixo sobre o perdão de Deus e por isso continuam pecando. Mas Jesus mesmo disse que aqueles que sabem que foram perdoados vão amá-lo muito. E não é esse o cumprimento do primeiro mandamento? Amarás o Senhor de todo o coração, toda a alma, toda a força e entendimento. Alguns dias atrás eu estava em um restaurante indiano. Era indiano e eu amo a comida lá. E eu sou uma pessoa simples. Se for até a praça de alimentação, você vai me ver lá. Ok? Eu estava lá e uma senhora chegou ali. Uma senhora linda que é uma mãe. Ela estava com um bebê no braço. E começamos a conversar, ela é da nossa igreja também. E ela fez uma pergunta, sabe, sobre por que eu não falo, sabe, sobre o estilo de vida. Ok? Por exemplo, sobre guardar a língua. Por exemplo, sobre dominar a língua. E sabe, é incrível que ela veio não faz muito tempo. Ela não está conosco há 10 anos. Eu tive que explicar para ela. E ela, uma mulher inteligente, entendeu tudo. Eu falei para ela como a língua, por exemplo, a língua. Você já tentou dominar a sua língua? De fato, quando a Bíblia fala nessa passagem dominar a língua, a Bíblia diz que ninguém pode domá-la. Quanto mais tenta dominá-la, mais você vai se ver falando coisas que, sabe, são terríveis ou com muito sarcasmo para os seus amados, pessoas da sua família. Quanto mais tenta dominar, pior fica. E tentar se colocar sob a lei. Então quer dizer que eu não posso fazer nada? Não, o fato é que se você conhece a nova aliança, é que ele vai operar tanto querer como efetuar. Você descansa nele. E diz, Senhor, eu tenho um problema de língua, mas não vou focar nisso. Vou confiar em ti para dominá-la. Vou confiar em ti para colocar palavras na minha boca. Amém? Você tem um colega que te provoca e quando ele fala algo você explode? Antes de ir, diga, Senhor, ame aquele colega por mim. Eu descanso em ti. Quando você descansa, ele trabalha. Quando você trabalha, ele descansa. Lembre-se disso. Amém? Ela falou, por exemplo, sobre mortificar a carne e eu disse, na verdade não diz isso, diz que se você, portanto, mortificar as obras, o portanto então são os primeiros capítulos. Tem que saber quem você é em Cristo, tem que saber que você foi perdoado, sabe do seu lugar, assentado em Cristo. Então vem o caminhar. Se o assentar é errado, o caminhar é errado. Se o assentar é bom, o caminhar é bom. Mas o caminhar não é antes do assentar. E por isso, neste púlpito, enfatizamos muito o assentar, porque se estiver correto, o caminhar vai estar. Será que entendemos essa frase, por exemplo? Se você, pelo Espírito, mortificar as obras da carne, viverá. Romanos 8, entendemos isso? Falamos, sim, Pastor Prince, temos que mortificar a carne. Não, não diz, nós mortificamos. Leia bem, se você, pelo Espírito, mortificar as obras do corpo. O que é isso? Seguir a direção do Espírito. O óleo, o grão, o vinho e o óleo, que eu vou estar falando no futuro. Aprenda a ouvir o Espírito. As obras da carne vão morrer. Amém? Amém? Está aprendendo? Então, voltamos agora para Isaías 55. Você ama o Senhor?
porque você o ama. Me imagine falando assim: Justin, se você não me amar, eu vou te bater. Olha, isso vai inspirar amor nele? Lógico que não. Sabe, as pessoas têm essa ideia de ameaçar as pessoas para que amem. Não dá. Mas o que posso fazer? Justin, eu te amo. Mesmo tendo errado, eu sempre vou te amar. Lembra, Justin? Olha para mim agora, Justin. O papai te ama. Sempre lembre, o papai te ama. Mesmo quando erra, o papai te ama. Eu não quero que você erre, porque eu te amo. Certo? Mesmo errando, eu te amo. E ele chora às vezes. Amém? Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Então, é fácil pregar, não faça isso, não faça aquilo, faça isso e aquilo. Muito fácil, não preciso do Espírito Santo. Mas falar das belezas de Jesus e falar também da sua obra concluída, tem que ter o Espírito Santo. Ok? Você está numa boa igreja? Olha, vamos continuar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, isso está conectado com o grandioso em perdoar. O verso 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos e os meus pensamentos. Olha, usamos este texto fora do contexto. Assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim estão os caminhos do Senhor e os seus pensamentos em relação aos nossos. Certo? Você já ouviu? Como se ninguém entendesse? Não, ele nos fala. Os pensamentos de Deus são sobre perdão e o nosso de justiça, julgamento, juízo, até ser conosco. Não cremos que Deus perdoa desse modo. Nos beija muitas vezes. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, ainda bem que ele não faz descer a sua sabedoria concentrada, sabedoria condensada em todos nós. Não aguentamos. A nossa mente é finita, mas ele faz. Cai gotas como chuva e neve dos céus. E para lá não tornam, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. Amo isso. Lembre-se sempre, porque você tem pão? Porque houve uma semeadura. Não é semente para quem semeou no passado. É semente para quem semeia, que a sua vida seja de quem semeia. E você sempre vai ter colheita. E também pão ao que come. Ah, singapurianos, da categoria dos que comem. Nós sempre comemos. Nós comemos livremente. Abundantemente comemos. Comemos repetidamente. Imperfeito. Uma vez, outra vez. E dá semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra. Minha palavra é assim. Assim é a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que a enviei. Amém. Deus prometeu que a sua palavra vai prosperar. Por onde ela for, se você recebe a palavra, vai prosperar na sua vida. Amém? Você recebeu a palavra? Olha, você quer se molhar, mas não quer a chuva? Olha, essa chuva é chuva de bênçãos e você está seco, se sente seco. A sua vida é seca, o seu bolso está seco, tudo está seco. E não está na chuva, vá para a chuva. Posso ouvir um amém? O que é a chuva? A palavra de Deus. Deuteronômio 32, verso 2. Minha doutrina descerá como a chuva, destilará como o orvalho do céu. Amém? Então chuva é uma figura de ensinamento. E a abundância de chuva no ano da última chuva é, na verdade, a abundância de bons ensinamentos que vai fazer você herdar tudo aquilo pelo qual Jesus morreu para te dar. Amém? Amém? Depois diz isso. Próximo verso. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Depois que você recebe a palavra de Deus, a palavra do perdão, a palavra da graça, você vai sair com alegria e vai ser guiado, em paz. Não seja guiado pelas vozes lá de fora. Não seja guiado pelos sinais lá de fora. Uma mulher casou porque ela orava por alguém, para alguém que gostava dela, estava afim dela, mas ela não tinha certeza, e ela orou e viu uma estrela cadente. Em vez de seguir a paz ou a falta de paz lá dentro, porque ele te guia por dentro, porque ele está em você. Maior o que está em você, você é filho de Deus. Agora o que eles não tinham no Antigo Testamento, até Davi, um homem de Deus, não tinha o Espírito Santo dentro dele. Mas o sangue de Jesus te limpou de tal maneira que o Espírito Santo pode habitar em você.
No cenáculo, Jesus disse: o Espírito Santo que está com vocês vai estar em vocês para sempre. E ele nos guia assim, não com uma voz. Intimidade é assim: eu olho para minha esposa, ela olha para mim e nos entendemos. Se olhar para um estranho, não entende. Nós entendemos. Amém? Uma comunicação íntima é paz ou falta de paz? Com alegria saireis. O resultado de receber a palavra de Deus é sair com alegria e ser guiado pela paz. Seja guiado pela paz. Antes de assinar algo, seja guiado pela paz. Antes de comprar algo, seja guiado pela paz. Você diz: eu queria comprar aquilo, mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir pagar tudo aquilo. É melhor ter paz do que o objeto. Às vezes, diminuir um pouquinho, vender um carro para ter paz é melhor do que ter algo somente pela aparência para impressionar quem você não conhece. E vivemos assim, sabe, com a mídia social, tentando fazer que as pessoas gostem de nós. Por favor, me dá um like, me dá um like, me dá um like, sabe? Como toda essa monstruosidade começou, realmente não sei. Mas por que viver uma vida para quem não está nem aí? Cujo comentário não acrescenta nada. Que nunca falou nada de bom. Para que levar aquele comentário a sério? Não dê gravitas, não dê peso para o que eles estão falando. Porque é você que está dando peso. Ele não tem peso. Você tem glória, ele não. Jesus te deu a glória e glória é peso. Cuidado para quem você dá peso. Quando fala do comentário, você está publicando e dando peso ao comentário. Olha para um grupo e fala deles o tempo todo, eles florescem. Pastor, por que eu não falo deste grupo? Porque eu não quero dar minha glória. Pastor, estão falando isso de você, eu não vou mencioná-los. Por quê? Vou dar para eles a minha glória. Glória é kavod, que quer dizer peso. Cuidado para quem você está dando peso. Quando a sua esposa fala, dê peso. Um homem estava brigando com a esposa e ele disse: pastor, minha esposa sempre briga comigo. E ela fica um pouco histórica. E o pastor disse o quê? Você quis dizer histérica. Não, histórica. Ela sempre fala do passado. A palavra maldição, no hebraico, é fazer leve, o oposto de peso. Se você menospreza o que a pessoa diz, não dá atenção para essa pessoa, na verdade você a amaldiçoa. Se o seu filho está na sua frente, dê peso, feche o jornal, olhe para ele, não o menospreze. Dê gravitas, dê peso. Guiado pela paz, siga a paz. É melhor não fazer algo. Não faz sentido, você tem aquele carro extra, bacana e tudo mais, e se alegra com ele por alguns meses, e os amigos também por alguns meses, certo? E você tem que pagar as prestações e lutando para terminar de pagar, e ninguém se importa mais. Não é melhor ter paz? E não quer dizer que você vai ficar desse jeito sempre. Neste nível. Primeiro tem a terra da dívida, depois tem a terra do zero, depois tem a terra do leite e mel, transbordando. Prosperidade. Ninguém pula da terra da dívida para a prosperidade. Tem que passar pela terra do zero. Pague as dívidas uma por uma. Pague os cartões de crédito. E da terra do zero você vai para a prosperidade. Amém? Glória a Deus. Boa mensagem. Pregue, pastor Prince. Aleluia. Isso. Ok. Não toma o meu tempo, ok? É vital entendermos que a principal forma de Deus nos guiar é a presença ou a ausência da paz. E por isso as crianças são boas nisso, elas gostam de uma pessoa ou não. Às vezes, quando o Justin não gosta de alguém, eu não o culpo. Ele corre de alguém, certo? E eu não falo pra ele, tem que ser bacana, legal. As crianças às vezes podem dizer, se o Justin correu de você, por favor, isso não é pessoal. Ele não acerta sempre também. Mas às vezes tem pessoas que falam, vem, eu vou te levar pra casa, venha, sua mãe está doente. E, olha, as crianças têm a tendência de acreditar em tudo. É bom o seu filho ter um pouco de discernimento do mal. Os pais não têm que forçar para eles gostarem. Só diz ok, certo? Não fale, ele está usando o discernimento. Eu não vou falar isso, lógico. As crianças
gostavam muito de Jesus. Nos evangelhos, se assentavam no seu colo. O que vai acontecer? Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. As pessoas que importam na sua vida, pessoas, sabe, com peso, sabe, na sua família, ou pessoas que realmente importam para você, porque montanhas são sempre figuras de reino ou pessoas em altos lugares. Montes e outeiros romperão em cântico. Quando você recebe a palavra e você sai guiado, sai com alegria e guiado pela paz, os montes e os outeiros cantarão diante de você. E as árvores do campo que falam de pessoas, eles baterão palmas quando você passar. Amém? Por isso, Deus fez as árvores para tipificarem um homem. Por isso os galhos são assim, adorando a Deus o tempo todo. E, quando o vento vem, adoram mais ainda. E Deus fez o homem fez assim. Depois de um tempo, ficam assim. E mais tarde, ficam assim. Por 18 anos, aquela mulher andou assim. 18 é 6 mais 6 mais 6, olha isso. E a primeira pessoa que ela viu quando Jesus a levantou e a curou daquele problema foi a face de Jesus. É hora de levantar o rosto, crer em Deus. O ano das últimas chuvas vai ser um grande ano para você. Amém? Eu já vou terminar. Talvez você está pensando, Pastor Prince, se as pessoas ficarem sabendo que já foram perdoadas, que até os pecados de amanhã já foram perdoados, isso não vai fazer com que vivam então no pecado? Uma vida descuidada? Bem, lembra da nova aliança? Estamos na nova aliança. Vamos ver esta aliança. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, não conforme a antiga aliança de Moisés, que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Deus não os desposou porque estavam debaixo do comando da lei, debaixo da lei. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, ou seja, uma direção interna. Olha, a lei diz, não cometa adultério. Não diz para amar a esposa. Tem quem não comete adultério, mas não ama a esposa. Tem quem não comete adultério porque não tem dinheiro. Tem quem não comete adultério porque não tem oportunidade. Tem muitas razões. Deus não quer que você... todo mundo tem oportunidade, não é? Olha, a verdadeira razão é que na nova aliança Deus coloca o desejo lá dentro, um novo amor pelo marido, um novo amor pela esposa. E então, você não comete adultério porque no seu coração, até o pensamento na sua mente, ela não conhece a sua mente, mas só de pensar, aquilo te dá nojo. Isso é santidade. É o que Deus faz em você. E Ele prometeu, vai colocar uma direção interna, número 1. Certo? Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, nas tábuas de carne do coração. E eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. O que é isso, será meu Deus? Se você está doente, Deus diz, eu sou o seu Deus. Você é curado. Se está quebrado e Deus diz, eu sou o seu Deus, Ele vai ser seu pastor e nada faltará. Quando você está confuso, com problema e estressado, e Ele diz, eu sou o seu Deus, você vai ter shalom. Jeová Shalom. Quando Ele diz, serei seu Deus, isso quer dizer que todos os meus recursos estarão à tua disposição. Tua necessidade é somente um lugar para a minha provisão. Uau! Eu farei, o primeiro, direção interna. Eu serei seu Deus, segunda cláusula. Terceira, isso é a nova aliança, você tem que estudar. Isso aqui, sabe? É incrível que em muitos lugares vendem os 10 mandamentos. Nas livrarias, deviam vender isso. Essa ideia aqui foi minha, você gostou? Eu espero que sim. Você gostou? A terceira cláusula, e não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecer o Senhor. E conhecer aqui é gnósticos, conhecer pelo esforço, conhecer tentando e errando pelo esforço. Certo? Porque todos me conhecerão. Ninguém vai ensinar conheça ao Senhor pelo esforço. Porque todos me conhecerão. Esse conhecer é diferente. Oidá, vão me conhecer lá por dentro. Por quê? Porque aqui, essa palavra no grego é roti, que quer dizer por causa disso. É a razão porque Deus faz isso, porque lhes perdoarei as suas maldades e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Deus não está tratando de você e eu baseado no pecado, porque o pecado já foi eliminado lá na cruz. E quanto mais você crê nisso,
Isso é o que ativa Deus escrevendo no coração. O guia interno. Isso é o que ativa Deus ser o seu Deus quando você está na luta. Amém. Isso é o que te faz conhecer a Deus. É o perdão dos pecados. Mas se a última cláusula é errada, você realmente não crê que ele perdoa os pecados. Ou você crê que ele te perdoa com condições. Ou ouviu alguém dizer, você é perdoado desde quando nasceu até aceitar a Cristo. Depois disso, é caso por caso. Tem que olhar para o pecado e confessá-lo. E se você não confessa porque você não sabe, eles dizem que Deus vai entender, sabe? Esse tipo de ensinamento é errado e Deus não escreve no coração. Se a última cláusula está errada, as outras cláusulas se tornam erradas. Não podemos fazer nada a não ser crer. Viu isso? Então tem uma cláusula aqui. E ninguém vai ficar louco. Quanto mais conhecer o perdão de Deus, mais vão se apaixonar por ele. Quanto mais se apaixonarem por ele, mais vão odiar o pecado. Amém? É o que está dizendo. O problema é que não pregamos isso. As pessoas têm tanto medo porque os seus pensamentos são tão baixos, porque ninguém prega os pensamentos de Deus. Mesmo Deus tendo dado o evangelho como chuva e neve, ainda tem medo. Não, se eu falar que estão perdoados, não dá para dizer o que vão fazer. Não dá para dizer o que você vai fazer. E não os outros. Amigo, vamos ter coragem com o evangelho. Diga ao mundo que ele está perdoado. Não está salvo. Eles têm que crer em Cristo. Mas foram perdoados porque o sangue de Jesus os perdoou. Mas têm que vir para casa e confiar em Cristo para receberem o que ele fez por eles. Deus não está irado contigo. Vem para casa. Amém? Para terminar, olha isso. 2 versos e terminamos. Vamos para Isaías 55, a última parte. Depois que sai com alegria e é guiado em paz, o verso 13 nos fala: em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, que será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. Então, você vai ver os montes e outeiros se alegrando, as árvores do campo batendo palmas. Você é uma bênção por onde você vai, você traz alegria para todos os lugares. Em vez da maldição do espinheiro, crescerá a faia. O espinheiro era usado para manter as ovelhas dentro do aprisco. Nem tinha cerca de madeira, como no Texas, certo? Era só espinheiro. Olha a foto do espinheiro. Tinha muito espinho. Então plantavam isso naquele campo para a ovelha não ultrapassar, ok? De fato, Isaías nos fala que se o marido é infiel, vou ensinar uma oração, ok? Em Isaías, a esposa era infiel, então Deus disse que a cercaria com uma cerca de espinhos. Amém? Então pare de orar pedindo favor para o seu marido. Sabe, se ele não é fiel, ok? Peça uma cerca de espinhos para ele. E para a mulher também. E quando se encontrarem... Ai! Certo? Amém? E você pede favor para você mesma. Você pede favor e quando ele passar tempo com aquela mulher, machuca muito. E para você, bem devagar. E continue orando dessa forma. E quando ele vier para conversar com você ou para te ver, algo assim, ok? Eu sei que você quer falar, por que você fez isso? Tenha calma, ok? Fique tranquila, ok? Como um lindo cisne sobre a água. E embaixo, os pés movimentando. Amém? Então ore assim. Ore, mas não fique desesperada. Não implore para que ele volte. Nunca implore, amém? Certo? Mas fique orando. Espinhos, cerca de espinhos nele e nela. E para você, o quê? Uma cerca de favor. Amém? Amém. Só Deus para dar a solução. É só Deus colocar um pensamento na mente dele, ele vai ver a mulher e por quê que eu fui fazer essa besteira, amém? E se ele voltar, seja um cisne. Amém? Não bata nele. Difícil. Em vez do espinheiro, crescerá a faia. Sabe o que é a faia? Olha isso. Na sua casa, uma faia. Ou seja, a bênção vai estar na sua casa e não maldição. A faia faz parte da família dessas árvores, como as árvores de Natal. Ela cresce muito e olha, Davi fez as suas harpas e os instrumentos da madeira de faia. Porque produz um som bonito, fazem isso, e crescem muito lindas, altas. Então ele fez os instrumentos disso. A primeira vez que aparece a faia, quando fala dela, na Bíblia é Davi fazendo os instrumentos. Então, em vez dos espinheiros, sabe, sem melodia, você vai ter
lindas canções, lindas melodias. Amém? Neste ano das últimas chuvas, canções como Listen to the rhythm of the falling rain. Amém. Eu cantei isso no segundo ano e ganhei em primeiro lugar. Que talento! Na verdade, era o meu irmão que tinha que cantar, mas ele desistiu. E me pediram para cantar e eu fiquei tremendo, mas eu ganhei o primeiro lugar, não sei como. Porque eu gostava de uma garota naquela época e ela me deixou, então eu cantei com muita paixão, com muito sentimento. Amém? Cadê o Andy? Muito tempo atrás, glória a Deus. Amém. Então, aqui é a faia no lugar da sarça. Olha aqui, no lugar da sarça. A sarça era uma outra árvore. Você vai ver aqui nessa foto, eu vou te mostrar a sarça. Ela também corta, olha a sarça aqui. Olha essa foto da sarça. Quando passa perto dela, faz com que todo o corpo fique coçando. Ela tem um veneno. É a sarça, é chamada de sarça. Em vez da sarça, crescerá a murta. Olha aqui a murta. Murta ou Hadassa. Hadass em hebraico. Quem se chamava Hadassa? Quem era? Era uma mulher. Quem era? Esté, muito bem. O nome hebraico dela era Hadassa, murta. Amém? E lá na terra de Israel, é essa branca. Embaixo à esquerda. Geralmente branca, mas tem a roxa e de outras cores. Dizem que a flor da murta exala uma fragrância mais deliciosa do que das rosas. E essa é a murta. Então, você vai sair e ser guiado com paz, alegria. E olha isso. As pessoas alegres contigo, você é uma bênção por onde vai. Amém. Alguns trazem alegria quando chegam a um lugar. Outros trazem alegria quando vão embora. Não seja esse último no ano das últimas chuvas. Amém? Amém? Então, seja uma bênção por onde for. Em vez do espinheiro, amém? Crescerá a faia. Em vez da sarça, quando ficam desconfortáveis com você, sabe? Eles vão ser abençoados. Amém? Como a murta. Que delícia até para os olhos. E a fragrância. Amém? Isso vai acontecer neste ano, se permitir que a palavra de Deus te transforme. Amigo, mais um verso sobre o sofrimento de Jesus. Quero que veja algo sobre isso. É que quando Deus te ama, porque vemos o sofrimento e nos esquecemos do amor. Anos atrás, quando fizemos o vídeo do sofrimento de Jesus, eu vi no Espírito todo o sofrimento do mundo como uma sujeira. Sujeira liberada, sujeira negra. Tudo indo para Jesus, os nossos pecados todos indo para Jesus. Naquela época eu não tinha um verso para mostrar isso. Para minha alegria, eu encontrei, não muito tempo atrás, achei um verso, pagar em hebraico para Isaías 53, o famoso capítulo do sofrimento, diz assim: mas o Senhor fez cair sobre ele, a última parte, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu descobri que em hebraico é a palavra pagar. E os comentaristas dizem que a palavra pagar é muito forte, é violenta. E tem uma tradução que fala assim: os nossos pecados, o Senhor fez o pecado de todos nós atacá-lo. Exatamente o que eu vi. Como se todo o pecado do mundo fossem todos para o mesmo lugar. Um lugar só, para um corpo. Aquela pessoa ali no Calvário, lá na cruz, e todos os pecados do mundo sobre ele. Ele tremeu. Sabe, nunca vamos entender o amor que Deus tem por nós. Deus que nos ama e não queria ficar sem nós. E nos deu o seu Filho. Não havia outra forma. E o seu Filho nos amou. E deu a sua vida por nós. A Bíblia fala do amor do Espírito. Nos amou. E nos levou de volta para o Pai. Sabendo que não seríamos felizes em outro lugar, mas nos braços do Pai. E o amor que você procura nos lugares errados é encontrado no seu coração, nos seus braços. E eu vi todo o pecado do mundo caindo sobre ele. E percebi que, alguns dias antes, no Getsemane, quando ele orou, e só de pensar em se tornar pecado, na cruz, o pensamento de se tornar pecado, não ainda pecado, não se tornou pecado para que nós nos tornemos a justiça de Deus nele. Ele se fez pecado, mas o pensamento se torna pecado. Como a santidade que não conheceu o pecado estremeceu com o pensamento, que a Bíblia diz que ele chorou violentamente.
Chorou muito, a Bíblia diz, e ele suou sangue, que a ciência diz que somente durante extremo estresse os capilares rompem, só de pensar em se tornar pecado, sem se tornar, só de pensar em se tornar. Ele suou sangue. Quanto mais na cruz, quando se tornou pecado. Isto é amor. Então se assente, assista isso mais uma vez, mas dessa vez, eu quero que coloque o seu foco no amor do Pai por você e no amor de Jesus também. Pode ser?